Boa tarde, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de gramática, eu sou o Vini, tá? Hoje a gente vai estudar pronome. Caso dê tempo, eu vou passar outra matéria para vocês, pra gente poder matar essa matéria da classe de palavras. Caso não dê tempo, hoje a gente só vai estudar pronome mesmo, mas vocês vão saber. Então, começando. O pronome ele atua em função do nome, então é um pronome, por assim dizer. Eles representam seres ou coisas ou se referem a eles, estabelecendo relações de posse e proximidade. Então, a gente vai estudar isso um pouco mais pra frente. Eles podem substituir ou acompanhar o substantivo, esclarecendo assim um certo sentido. Eles permitem a identificação das pessoas do discurso, seja ela em primeira, segunda e terceira pessoa, do plural ou do singular. Então, dando um exemplo. A moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos. Aqui o ela, que é um pronome, ele vem como substituição do nome. Então, ao invés de eu falar a moça era mesmo bonita, a moça morava nos meus sonhos, eu já venho com um pronome para substituir o nome moça, né, a moça, e faço o uso formal da linguagem. Então, a moça era mesmo bonita, ela morava nos meus sonhos. Como referência ao nome, ele vem como a moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita. Então, aqui eu faço uma referência. A moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita. Então, quem era mesmo bonita? A moça que morava nos meus sonhos. Ou como qualificação do nome. Essa moça morava nos meus sonhos. Então, como assim qualificação, Vini? É quando eu identifico, né? Quando eu qualifico o ser, identifico a função dele na minha frase. Então, essa moça morava nos meus sonhos. Não é aquela, não é a outra moça, é essa moça. Eu estou qualificando e mostrando que é essa moça a quem eu estou me referindo. Então, ao total, existem 6 tipos de pronomes. São eles pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Primeiro que a gente vai ver o pronome pessoal. Então, no pronome pessoal, a gente tem 2 casos. O primeiro é o pronome pessoal do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto, eles não são usados como complementos verbais. Como assim, Vini? Vi ele na rua, encontrei ela na praça, trouxeram eu até aqui. São erradas na fala escrita. Então, ele, vi ele na rua, encontrei ela na praça, esses são pronomes pessoais do caso reto. Ela, ele, nós, né? E eles não devem ser usados como complementos verbais. Aqui é só para dar um exemplo. Então, na língua formal, usa-se os pronomes oblíquos correspondentes. Então, ao invés de nós falarmos vi ele na rua, a gente fala viu na rua, encontrei-a na praça, trouxeram-me até aqui. Então, essa é só uma dicasinha. Então, frequentemente, há a omissão do pronome reto. Como assim? Isso se dá porque as próprias formas verbais, elas marcam através das suas desinências, que é aquele finalzinho do verbo, né? As pessoas do verbo indicada pelo pronome reto. Então, um exemplo. Fizemos uma boa viagem. Quem fizemos uma boa viagem? Nós. Então, aqui o pronome do caso reto, ele está omitido, mas a partir da desinência da nossa forma verbal, a gente identifica que está se referindo ao pronome do caso reto, nós. Então, para ficar claro, pronomes pessoais do caso reto são nós, ele, ela, eu, né? E etc. Os outros exemplos. E aí nós temos o pronome pessoal do caso oblíquo. Ele é aquele que, na sentença, ele exerce a função de complemento verbal, um objetivo direto ou indireto, que a gente vai ver mais pra frente, ou um complemento nominal. Então, ofertaram-nos flores. Então, nos ofertaram flores. Eles ofertaram a nós algumas flores. Então, aqui o pronome do pessoal do caso oblíquo, ele assume a função de um objeto direto, né? Ele exerce a função de um complemento verbal, que é o objeto indireto, desculpa. E o pronome oblíquo, ele é uma forma variante do pronome pessoal do caso reto. Então, essa variação, ela indica a função diversa desempenhada na oração. Então, o que nós podemos ter a partir daqui? O pronome reto, ele marca o sujeito da oração. O pronome oblíquo, ele marca o complemento da oração. Então, vi um exemplo que eu dei antes. Vi ele na rua. O pronome reto que marca o sujeito da oração é eu. Eu vi ele na rua. Mas o meu complemento é que eu vi ele na rua. Então, esse é um grande exemplo. Então, o pronome do caso reto, ele marca o sujeito da oração. E o pronome do caso oblíquo, ele marca o complemento da oração. Deu para entender? Se não deu, a gente tira essa duvidazinha no nosso
acompanhamento amanhã, sexta-feira. Então, os pronomes oblíquos, eles sofrem variação de acordo com a acentuação tônica que eles possuem, podendo ser átonos ou tônicos, que a gente também vai dar uma estudadinha mais pra frente. Então, pronomes pessoais que a gente tem. No singular, a gente tem o eu, tu, ele, ela. No plural, nós temos nós, vós, eles, elas, para os pronomes pessoais de caso reto. No oblíquo, para o singular, na primeira pessoa, nós temos me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira, se, si, consigo ou alhe. Primeira do plural, nós, conosco. Segunda, vós, convosco. E terceira, se, si, consigo, os, as, lhes. Bem facilzinho de decorar. Então, alguma pergunta? Um exemplo aqui. Tudo bem? Tudo está bem entre mim e ele? Eu e ele? Nós? Então, qual será que é a resposta? Pausa o videozinho aí e a gente já volta. Voltamos. Se você não pausou o vídeo, nós já voltamos. Então, a resposta correta é mim e ele. Tudo está bem entre mim e ele. Por quê? As preposições essenciais, elas sempre introduzem os pronomes pessoais do caso oblíquo e nunca pronomes do caso reto. Então, como aqui nós temos o mim, que é um pronome do caso oblíquo, ele sempre vai surgir antes do pronome pessoal do caso reto. Então, a resposta correta é mim, pronome do caso oblíquo, e ele, do caso reto. Porém, também há casos em que a preposição, mesmo anteposta ao nome, ela rege a oração inteira. E se o sujeito ele for um pronome, ele deve ser do caso reto. Então, a gente pode tirar essa dúvida mais pra frente. E aí nós temos os pronomes de tratamento, né? Se refere à segunda pessoa indireta. Então, os pronomes de tratamento, eles se manifestam quando utilizamos pronomes que, apesar de indicarem nosso interlocutor, portanto, a segunda pessoa, né? Você e afins, eles utilizam o verbo e o pronome possessivo na terceira pessoa. Então, quando eu vou me referir ao interlocutor na segunda pessoa, né? Tu ou você, nós utilizamos o verbo e o pronome possessivo na terceira pessoa. Então, você, senhor e senhora, fazem parte disso. E aí eu já levanto uma questãozinha para a gente ter atenção ao você. Então, os pronomes de tratamento, eles representam uma forma indireta de nos dirigirmos aos nossos interlocutores. Então, ao tratarmos um deputado por Vossa Excelência, nós estamos nos endereçando à excelência que esse deputado supostamente tem para ocupar o cargo. Então, como assim? Então, quando eu me refiro a um deputado, por exemplo, eu não estou me referindo à pessoa deputada, eu estou me referindo à excelência que esse deputado supostamente tem para ocupar o cargo dele. Então, aqui a gente tem uns exemplos de uso cerimonioso ou oficial. Então, os pronomes Vossa Excelência são voltados para autoridades governamentais. Vossa Magnificência são para reitores. Alteza, príncipes e duques. Majestade, reis e imperadores. Reverendíssima, sacerdotes. Eminência, cardeais, né? Ou cardeais. Santidade, o Papa. E senhoria, as demais. Vossa Senhoria, que pode ser ressaltada ao você. Então, os pronomes de tratamento têm algumas observações. A primeira é Vossa Excelência versus Sua Excelência. Os pronomes de tratamento que eles possuem vossa ou vossas são empregados em relação à pessoa com quem falamos. Então, um exemplo, se eu estou me referindo ao ministro que está na minha frente, né, eu vou indicar, espero que Vossa Excelência, senhor ministro, compareça a este encontro. Então, se eu estou me referindo, estou falando com a pessoa, né, diretamente, eu faço uso do Vossa Excelência. Mas se eu estou falando a respeito da pessoa, então eu estou falando, vamos supor, do ministro com um amigo meu, eu uso o Sua Excelência. Então, todos os membros da CPI afirmaram que Sua Excelência, o senhor presidente da República, agiu com propriedade. Então, quando eu estou falando a respeito da pessoa, eu uso a Sua Excelência. E uma segunda observação. Terceira pessoa. Embora os pronomes de tratamento se dirijam à segunda pessoa, que foi quando eu falei lá no começo, toda a concordância deve ser feita com a terceira pessoa. Assim, os verbos, os pronomes possessivos e os pronomes oblíquos, empregados em relação a eles, devem ficar na terceira pessoa. Como assim, Vinícius? Um exemplo. Basta que a Vossa Excelência cumpra, terceira pessoa,
a terça parte de suas promessas, terceira pessoa, para que seus eleitores, terceira pessoa, lhe fiquem reconhecidos, terceira pessoa. Então, toda a concordância ela deve ser feita com a terceira pessoa. E aí nós temos uma terceira observação, a uniformidade de tratamento. Quando escrevemos ou nos dirigimos a alguém, não é permitido mudar ao longo do texto a pessoa do tratamento escolhido inicialmente. Então, isso aqui é uma dica para quem vai escrever uma redação e pode acabar não se atentando para esse caso. Então, se começarmos a chamar alguém de você, nós não poderemos usar o teu ou teu para que o uso seja correto. Então, um exemplo errado, um exemplo errôneo. Quando você vier, eu te abraçarei e enrolar-me-ei nos teus cabelos. Está completamente errado. Por quê? Eu comecei tratando a pessoa com você, depois eu comecei a fazer a concordância em relação ao te. Então, nós não podemos fazer isso. Então, o que seria correto? Quando você vier, eu a abraçarei e enrolar-me-ei nos seus cabelos. Essa é a forma correta. Ou, quando tu vieres, eu te abraçarei e enrolar-me-ei nos teus cabelos. Então, isso é uma boa dica para a uniformidade de tratamento e para quem está escrevendo uma redação, né? E aí, enquanto nós tínhamos pronomes pessoais aqui nos primeiros slides, aqui a gente vai ter os pronomes possessivos. O que são os pronomes possessivos? O próprio nome já diz, né? Possessivo, propriedade. Então, no singular, a gente vai ter em primeira pessoa meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, e assim por diante. Então, o que são os pronomes possessivos? Eles são palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, ou seja, o possuidor, eles acrescentam a ela a ideia de posse de algo, ou seja, algo que seja possuído, uma coisa possuída. Então, não confundir o uso do seu, sua, com o teu, tua. Por quê? Seu, sua é de terceira pessoa e teu, tua é de segunda pessoa. E aqui a gente já volta para um grande ressaltamento. Você, quando a gente emprega o você, toda a concordância deve ser feita em terceira pessoa. É um fato interessante da língua portuguesa. Então aqui, ó, quando você vier, eu abraçarei e enrolar-me nos seus cabelos. Então a gente tem esse bom exemplo aqui. Então, algumas observações. 1. A forma seu não é possessivo quando resultar da alteração fonética da palavra senhor. Então, muito obrigado, seu José. Então, aqui eu não estou fazendo uso do pronome possessivo. A segunda, os pronomes possessivos nem sempre indicam posse. Eles podem ter outros empregos, como indicar afetividade. Não faça isso, minha filha. Eu não estou querendo mostrar que ela é minha. Claro, ela pode ser minha filha. Mas aqui eu estou indicando uma afetividade com a coisa possuída, né? E aí, o exemplo B, indicar cálculo aproximado. Então, quando a gente fala, ele já deve ter seus 40 anos. Então, aqui não estou fazendo uso do pronome possessivo. E o C, atribuir valor indefinido ao substantivo. Então, como assim? Marisa tem lá seus defeitos, mas eu gosto muito dela. Então, aqui eu não estou querendo mostrar que os defeitos pertencem a ela. Eu estou querendo mostrar que ela tem defeitos. Porém, eu gosto muito dela. E aí eu estou atribuindo um valor indefinido ao substantivo Marisa. Observação número 3. Em frases onde se usam pronomes de tratamento, o pronome possessivo fica na terceira pessoa, que também é um grande exemplo que eu dei. Vossa Excelência trouxe sua mensagem. Então, aqui eu estou usando o pronome possessivo em terceira pessoa. 4. Referindo-se a mais de um substantivo, o pronome concorda com o mais próximo. Então, como assim? Então, ó, trouxe-me seus livros e anotações. Aqui, ó, eu poderia, se a anotação estivesse antes de livros, eu teria trouxe-me suas anotações e livros. Então, aqui o pronome possessivo ele concorda com o mais próximo, livros, como poderia ser anotações. E observação número 5. Em algumas construções, os pronomes pessoais oblíquos átomos, eles assumem valor de possessivo. Então, vou seguir-lhe os passos. Vou seguir seus passos. Então, aqui o pronome pessoal oblíquo, né, o lhe, que a gente viu lá antes, ele assume um valor de possessivo. Então, vou seguir os seus passos. Vou seguir-lhe os passos. Então, vou seguir os seus passos. Vou seguir os passos dele. Pronomes demonstrativos. Então, já passamos os pessoais e vamos para os demonstrativos. Então, aqui a gente tem um exemplo. Primeira pessoa, este, estes, estas, esses, istos, e assim por diante. Então,
pronomes demonstrativos, eles situam a posição de um ser no espaço, relativamente ao emissor, a primeira pessoa do discurso, né? Então, no caso, eu, aquele que está falando, ele situa a posição de um ser no espaço relativamente a mim. Então, se eu estou falando, eu estou situando a posição de algo que está relativa a mim, ao emissor. Então, eles posicionam no próprio discurso alguns elementos textuais já referindo ou que serão referidos adiante. Então, exemplo de este, ou esse, né? Ou aquele e aquelas. Então, eles também situam no tempo um fato ou uma informação. Então, aqui, seguindo essa tabelinha. Seguindo essa tabelinha. O pronome este, esta e isto, em relação ao espaço, quer dizer que está aqui. Indica que está próximo da pessoa que fala. Em relação ao tempo, indica que o tempo atual indica um tempo atual e presente em relação ao momento da fala. Então, este momento, este horário, então está se referindo a algo atual que está no presente. E referente ao texto, ele se refere geralmente a algo que vai ser dito ou escrito. Então, quando eu falo este lápis, como eu não falei o lápis antes, é algo que vai ser referido depois do uso do pronome. Esse, essa, isso, em relação ao espaço, ele está próximo de você. Então, indica que está próximo da segunda pessoa do discurso. Então, se eu estou falando com o Zezinho e falo, me pega esse lápis, eu estou me referindo ao lápis que está do lado dela. Se eu falo, me presta este lápis, eu estou referindo ao lápis que está do meu lado. Então, aí a gente já pode ver essa diferença de este para esse em relação ao espaço. Em relação ao tempo, marca o tempo passado próximo. Então, esse tempo que passou, né? Esse tempo que passará. Então, aqui a gente já vê também essa diferença de este para esse no tempo. Em relação ao texto, é algo que já foi dito ou já foi descrito. Então, aqui a gente tem esse contraponto aqui, né? Nesses pequenos pronomezinhos. Aquele, aquela, aquilo é algo que, em relação ao espaço, está longe, né? Está longe tanto a mim quanto a segunda pessoa. Indica o tempo distante, bem anterior ou posterior ao momento de fala. E, em relação ao texto, indica um elemento referido anteriormente a outro. Então, né? Aquele, quando eu uso dois exemplos, se eu me refiro àquele, eu estou indicando um elemento que é referido anterior ao que eu acabei de citar. Então, algumas observações. Isto, isso e aquilo são pronomes invariáveis. Então, quer dizer que eles não mudam, eles não variam. Outros pronomes demonstrativos, eles dependendo do enunciado em que ocorrem, outras palavras podem exercer o papel de pronome demonstrativo. Então, como exemplo, ele já gastou o que ganhou. Não faça você semelhante besteira. O antecedendo o que, ele pode ser substituído por aquilo. Então, aqui ele exerce o papel de pronome demonstrativo. E o semelhante é igual a esta, né? Então, semelhante, ele usa do papel do pronome demonstrativo, mas ele pode ser substituído por essa. Então, o e o semelhante aqui assumem o papel de pronome demonstrativo. Um outro exemplo. Os próprios funcionários afirmam que a empresa lhes propôs tal acordo. Então, próprios, eles mesmos. E tal acordo, este acordo. Então, aqui eu tenho dois termos diferentes, né? Que assumem o papel de pronome demonstrativo. E aqui um exemplo, né? Eu não vou me ressaltar muito nisso aqui, se vocês quiserem podem tirar print, mas eu vou dar um pequeno exemplo. Os demonstrativos, eles combinam-se com as preposições de ou em. Então, aqui a gente tem um desse, né? Desse, dessa, disso, deste, desta, disso, e assim por diante. Vou dar um tempo aí para vocês tirarem print, pra gente poder seguir em frente. Então, já foi. E aí, nós chegamos nos pronomes indefinidos. Então, os pronomes indefinidos, eles são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe um sentido vago, impreciso, ou expressando quantidade indeterminada. Então, nós temos dois tipos, os variáveis e os invariáveis. Então, vou dar um tempo também para vocês tirarem print dessa tabela, para a gente não se aprofundar muito nela, porque senão a gente vai ficar muito na teoria. Então, a gente vai agora para um pouco para algumas outras partes dos pronomes indefinidos. Então, nos pronomes indefinidos, a gente tem os pronomes indefinidos sistemáticos e locuções pronominais indefinidas. Então, o que a gente tem? Ao observar atentamente os pronomes indefinidos,
nós percebemos que existem alguns grupos que criam oposição de sentido, muito importantes na construção de frases e textos coerentes. É o caso dos indefinidos sistemáticos, né? Então, que a gente tem algum exemplo. Algum, alguém e algo que tem sentido afirmativo e nenhum, ninguém, nada que tem sentido negativo. Então, esses pronomes, eles criam oposição de sentido, né? Então, algum tem sentido afirmativo, nenhum sentido negativo. Então, algum tem uma oposição de sentido com nenhum. Alguém, ninguém, algo, nada. Assim como todo, tudo, que indica uma totalidade afirmativa, nenhum, nada, que indica uma totalidade negativa. Ou alguém, ninguém, que se refere à pessoa, ou algo e nada, que se refere à coisa. Ou o certo, que particulariza, então, de certo modo, e qualquer, que generaliza. Então, a gente tem esses pronomes indefinidos sistemáticos que criam uma oposição de sentido entre eles. E aí nós temos as locuções pronominais indefinidas, que são cada qual, cada um, qualquer um, quantos quer, ou que, né? Quem quer que, quantos quer que, seja quem for, seja qual for, todo aquele que, ou todo aquele, tal qual, que pode ser substituído por certo, né? Tal e qual, tal ou qual, um ou outro, uma ou outra, entre outros. E aí nós chegamos nos pronomes indefinidos substantivos e adjetivos. Então, os pronomes indefinidos substantivos, eles assumem o lugar do ser ou da quantidade aproximada de seres na frase. Então, são eles algo, alguém, né, fulano. E aí a gente tem alguns exemplos. Algo incomoda? Então, o que o incomoda? Então, aí o pronome, ele surge no lugar do ser ou da quantidade, ele surge como uma forma de substituir algum substantivo. Então, algo incomoda? O que o incomoda? Quem avisa, amigo é. Quem assume o substantivo, né, da frase e é um pronome indefinido substantivo. E aí nós temos os adjetivos, né? Eles qualificam o ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de quantidade aproximada. Então, são eles. Cada, certo, certa. Então, cada povo tem seu costume. Então, o que é adjetivo, que a gente vai ver mais pra frente? Então, cada povo tem seu costume. Certas pessoas exercem várias profissões. Então, aqui o pronome definido adjetivo, ele surge como uma forma de qualificar um ser expresso na frase, conferindo uma quantidade aproximada. Então, cada povo, não estou dizendo quantos povos são, mas eu digo que tem uma quantidade certa ali, né, de povos que têm seu costume. Ou certas pessoas, não estou falando que sejam muitas ou poucas, mas eu identifico que tem uma noção aproximada da quantidade de pessoas que exercem várias profissões. Então, aí aqui eu trago um adendo. Note que são pronomes indefinidos substantivos, ora pronomes indefinidos adjetivos. Então, aqui, esses exemplos aqui, eles podem substituir qualquer um desses. Então, algum pode ser tanto um substantivo, né, um pronome definido substantivo, quanto um pronome definido adjetivo. Então, um exemplo. Poucos vieram para o passeio. Poucos, aqui está assumindo o pronome definido substantivo. Poucos alunos vieram para o passeio. Então, aqui eu já tenho um pronome definido adjetivo, que qualifica, né, ou expressa na frase uma noção de quantidade aproximada. Então, poucos alunos, poucos vieram para o passeio. E aí nós chegamos no interrogativo. Então, os pronomes interrogativos, eles são usados na formulação de perguntas, sejam elas diretas ou indiretas, assim como os pronomes indefinidos. Eles referem-se à terceira pessoa do discurso de modo impreciso. Então, pronome interrogativo qual, quais, quanto, quantas, o que, né? O que, ou quem. E aí a gente tem alguns exemplozinhos aqui. Então, deixa eu só ler os exemplos para vocês. Qual é o número do seu telefone? Diga-me quantos anos você tem. O que você fez? Quem é o seu melhor amigo? Então, aqui eles se referem à terceira pessoa do discurso de modo impreciso, né? Então, e é bem assim, não é bem visível, mas também, tipo, a gente não pode dizer que não exista, mas eles se referem sim à terceira pessoa do discurso. Então, qual é o número do seu telefone? Diga-me quantos anos você tem. E aí nós temos os pronomes relativos. Eles são pronomes relativos àqueles que representam nomes já mencionados anteriormente
e com as quais se relacionam. Eles introduzem as orações subordinadas adjetivas, que a gente vai ver mais pra frente também. Então, o racismo, um exemplo. O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros. Que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros é a oração subordinada adjetiva. Esse que aqui, ele é o nosso pronome relativo. É ele que dá início, né, que introduz a oração subordinada, que afirma, né, a superioridade, e representa um nome que já foi mencionado. Então, afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros, o que está se referindo? Ao racismo. Então, aqui nós temos alguns pronomes relativos variáveis e os invariáveis. Os invariáveis são que pode ser substituído a qual, quem, ou o qual, onde, no qual. E os variáveis, o, a qual, os, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Então, aqui algumas objeções. O pronome que, ele é relativo de mais largo emprego. Por que ele é de mais largo emprego? Porque ele é praticamente usado em tudo, sendo por isso chamado relativo universal. Ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, quando seu antecedente for um substantivo. Então, um exemplo. O trabalho é substantivo, que eu fiz refere-se à corrupção. Então, aqui, o trabalho, o qual eu fiz, refere-se à corrupção. Ou, um outro exemplo. A cantora, substantivo, que acabou de se apresentar é péssima. A cantora, a qual acabou de se apresentar é péssima. Então, o pronome que ele é conhecido como um pronome relativo universal, porque ele pode ser substituído, né, por vários outros pronomes. E ele também é de mais largo emprego dentro dos pronomes relativos. Objeção B. O qual, os quais, a qual e as quais são exclusivamente pronomes relativos. Por isso, eles são utilizados para verificar se palavras como que, quem, onde, que podem ter várias classificações, né? Eu acho que isso todo mundo já notou, né? Que, quem, onde, está em toda a matéria da gramática. São também. Então, quando você puder substituir o que, quem, onde por o qual, os quais, a qual e as quais, você vai identificar que, quem, onde são ou não são pronomes relativos. Então, um exemplo. Essas são as conclusões sobre as quais pairam muitas dúvidas. Não pode usar que depois de sobre. Então, essas são as conclusões sobre que pairam muitas dúvidas. Então, aqui a gente sabe que se tivesse empregado o que, mesmo que seja proibido, a gente entenderia o que aqui, né, como um pronome relativo. Ou um outro exemplo. Regressando de São Paulo, visitei o sítio da minha tia, o qual me deixou encantado. O uso de que geraria ambiguidade. Por quê? Regressando de São Paulo, visitei o sítio da minha tia, que me deixou encantado. Quem que deixou encantada? A tia ou o sítio? Então, né, o qual aqui se refere o, né, a gente tem o artigo. Então, aqui a gente identifica que se refere ao sítio, não à tia. E objeção C. O relativo que, às vezes, ele equivale a o que ou coisa que. E se refere a uma oração. Então, um exemplo. Não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Então, não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, coisa que, né, deixou de ser poeta, era a sua vocação natural. Ou não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, o que, né, era a sua vocação natural. Algumas observações. Os pronomes relativos, eles podem vir precedidos de preposição de acordo com a regência verbal dos verbos da oração. Então, como assim, Vinícius? Havia condições com que não concordávamos. Aqui o que é um pronome relativo, ele concorda, ele surge, né, de acordo com a preposição com. Então, aqui ele tem que concordar com. Havia condições de que desconfiávamos. Então, é desconfiar de. Havia condições de que. Então, quando você desconfia de. Quando você concorda com. Então, aqui os pronomes relativos, eles podem vir precedidos da preposição de acordo com a regência verbal dos verbos da oração. Então, quem concorda com. Quem desconfia de. Então, essas preposições aqui, elas surgem, né, de acordo com a nossa regência verbal. Então, como eu disse, né, a lista de exercícios ela será postada no grupo do cursinho, de alguns pronomes relativos. Eu vou ver quanto tempo deu a nossa aula.
Se ela tiver dado mais de meia hora, eu não vou poder passar a nossa matéria. Acabou de dar 30 minutos. Então eu não vou poder passar a próxima matéria. Mas é praticamente isso, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ou com a Gi. E a gente vai tentar ao máximo aí passar a matéria pra vocês não ficarem com desfalque, tá bom? Então é isso, gente. Até o nosso acompanhamento, né? O nosso reforço. Eu esqueci o nome, desculpa, o nosso reforçozinho